eu sou de Cachoeira, nascido e criado aqui, me sinto bem nessa terra aqui. Eu estava comentando com o Dico que eu joguei bola nesse ginásio aqui, então, mas faz tempo isso, uns 50 anos mais ou menos, 52 por aí. É muito bom estar em Cachoeira. Eu saí de Cachoeira com 15 anos, fui tirar a escola preparatória de cadetes do ar. Estudei no João Neves, toda a minha carreira de estudante aqui, né? E aí fui para Barbacena, Minas Gerais. Passei 3 anos lá, voltei, tirei engenharia. E aí surgiram algumas oportunidades aí que sempre levam a gente a crer assim, o que eu aprendi em Barbacena? Além da ordem, do respeito à bandeira, a respeito às leis, vamos dizer assim. Eu aprendi também inglês. Eu tive uma sorte tremenda de entender ali, quem não fala inglês não consegue voar de avião. Não consegue pilotar avião, que a minha intenção era ser piloto de avião. Então, aquilo que o Eduardo falou ali, o manual vem tudo em inglês, então eu tenho que saber inglês. Isso me abriu tanta porta, esse 1970, 70 e quanto? 76, 77, 78. E aí resolvi tirar engenharia, assim, bom, voar não é comigo, eu fiz um cálculo lá. De cada 120 pilotos que entram na academia da AFA, em Pirassununga, acontece 2% a 3% de acidentes. Eu fiz o cálculo lá, então a minha chance de cair o avião é 3% naquela época. Então eu disse, não vou. Daí eu peguei a parte da engenharia, que eu gostava bastante, mas na época o pai me dizia assim, olha, tu tem 3 opções aqui em Cachoeira. Tu pode ser gerente do Banco do Brasil, então tu tem que estudar para entrar no Banco do Brasil, ou Caixa Federal, ou tu pode ser médico, ou tu pode ser agricultor, aí, trabalhar em fazenda, mas como nós não temos tradição nisso, aí é melhor tu escolher as outras duas. Aí. Daí eu resolvi ser engenheiro. Eu tive uma sorte tremenda sendo engenheiro, eu trabalhei ali nas minas do Pignatário, ali em Camaquã, por 3 anos, 4 anos, aí resolvi seguir viagem. Fui para Joinville. Tive uma sorte tremenda de ser contratado por uma empresa que estava se avantajando, estava comprando outras empresas fora do Brasil e exportando assim em massa. Cheguei em Joinville em 1987, fevereiro de 87. Saí daqui com um golzinho queimando óleo, cheguei em Joinville, fui para um hotel lá e me instalei lá aos poucos e comecei a gostar do que eu comecei a fazer, mas eu consegui entrar naquela empresa porque eu, além de ter sido engenheiro, me formado em engenharia, eu falava inglês. Isso me abriu a porta para poder viajar pelo mundo. Então, como a empresa estava se aventurando pelo mundo, eu peguei carona nisso. E a minha primeira viagem internacional foi para a China. 1989. 3 meses depois que aconteceu aquele negócio do rapaz lá ficar em frente ao tanque, sabe? Segurando aquilo. Quem viu aquela imagem já? Você tem ideia do que aconteceu lá? Naquela praça ali morreram muita gente. E eu tive a oportunidade de olhar no chão assim e ver onde é que foram queimados várias pessoas. Mas isso aí não me assustou. Eu disse assim, bom, a China aqui deve ter um potencial. A gente começou a vender compressores produzidos eu trabalhei na Embraco, aquela empresa de Joinville, que estava crescendo, está em exportação. E a idade vai pegando, fica difícil desligar. Deu aí? Bueno. E aí eu disse assim, bom, aqui deve ter muita coisa para se fazer. Então, aprender a cultura chinesa. Assim, mas que coisa difícil isso aqui, é tudo diferente. Eu tive a primeira oportunidade de entrar via Hong Kong, conseguir o tal de visto, e entrar na China, que era muito fechada, mas já tinha começado a tal de reforma econômica chinesa. 1978, Deng Xiaoping. Já ouviram falar do tal de Deng Xiaoping? É importante assim vocês entenderem o que a China fez no final dos anos 70 para chegarem ao que eles estão hoje. Não foi por acaso. Planejamento estratégico, visão de futuro, 40 anos. E desses 40 anos eu tive a oportunidade de morar na China 17. Então, a China me ensinou muito, mas eu aprendi muito lá, né? Eu aprendi muito e a proposta do Deng Xiaoping foi atraiam capital estrangeiro, investimento estrangeiro, e atraiam gestão estrangeira para vocês poderem sair daquele marasmo que a China estava e formar uma reforma econômica para criar um futuro e criar uma classe média forte. A
classe média forte vai dar, com poder aquisitivo, vai fazer com que o nosso país se desenvolva. Isso é uma visão lá de 1970 de uma pessoa que participou de toda a Revolução Cultural Chinesa. Como é que pode? Mas olha a visão de futuro do Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping morreu em 1997. Ali foi o ano que Hong Kong voltou à possessão da China. Na sequência, depois, foi Macau também, né? Então, a China foi se avantajando, foi se aglomerando e foi se desenvolvendo de uma forma absurda. Como é que isso aconteceu? Muito estrangeiro, muitas empresas investiram na China. E, na época, eu tive a sorte dessa empresa que eu trabalhava em Joinville, a Embraco, fazer uma joint venture, uma associação com a municipalidade de Pequim. Pequim é onde é o centro de poder na China. Xangai é o centro financeiro e econômico da China hoje em dia, mas o centro de poder continua sendo Beijing. E aí tive a oportunidade de morar lá. A primeira rodada foi em 95 até 99. Aí eu consegui entender realmente, profundamente, como é que funciona aquela relação com o governo local, que era meu parceiro, meu chefe, na realidade, lá, eu não era gerente geral ainda, fui na segunda rodada. Ali eu fui trabalhar em qualidade e engenharia de produto. Como é que eu protegia a nossa propriedade intelectual, a nossa tecnologia, que a gente vendia tecnologia para os chineses. A gente se associou com os chineses para produzir um compressor de alta eficiência, de baixo ruído, de uma forma bastante diferenciada em termos de uso do gás, aquele eliminação do gás que afeta a camada de ozônio. Então, a gente pegou carona nisso aí. Então, eu tive a grande oportunidade de participar de toda essa transformação aí nos anos 90, nos anos 2000. Em 2005 eu voltei de novo para a China, aí como gerente geral a gente fez uma fábrica nova lá em Pequim, um investimento bastante significativo, e eu tive muita sorte. Eu consegui aproveitar a onda de desenvolvimento chinesa para também aprender com eles e de alguma forma ensinar. A gente vai passar um pouquinho aqui um comparativo que eu fiz aí, a gente juntou algum material aí que mostra o que a China, e o que o Brasil, e o que a Rússia, e o que a... Eu tenho ido para a Rússia ultimamente, e na época lá que a gente vai para a China, tu gosta muito de ir para o sul da China, onde tem a Tailândia, que aquelas praias lá são maravilhosas, né? Eu fiz isso no início, depois eu resolvi visitar os países do norte lá, que um deles foi a Rússia, para entender oportunidades lá. O que a gente tem na Rússia também, além da China. A China eu viajei muito. A primeira viagem, numa cidade chamada Baodi, lá perto de Xi'an. Já ouviram falar Xi'an? Xi'an é onde tem os terracotas. Já ouviram falar dos terracotas? Aquele soldadinho lá de barro. Quando eu fui lá, elas eram fornecedor de um grande fabricante de geladeira. Para vocês terem uma ideia, no início dos anos 80, a China tinha 42 fábricas de geladeira. 42. Fábrica de compressor, que é igual àquela que a gente se associou lá com a municipalidade de Pequim, tinha em torno de 35. Quantas fábricas de geladeira tem o Brasil hoje? Refrigeradores. Né? Então, a China não é para amadores, assim como o Brasil não é para amadores. Vamos passar um pouquinho ali, direcionando mais ali para a parte do agronegócio, ali, da parte de grãos, produção de grãos, etc., alimentos, agropecuária principalmente. Eu participei dessa joint venture, eu fiquei os primeiros 4 anos e meio morando na China, foi de 95 até 99. Voltei para o Brasil, fiquei 5 anos no Brasil e a empresa resolveu fazer uma expansão lá, um outro investimento. A história das Olimpíadas em 2008 fez com que a tua fábrica de dentro de Pequim tinha que sair fora do Quinto Anel. Então, nós fomos para fora do Quinto Anel, que era perto do aeroporto. O aeroporto que foi construído lá em 2008, para a inauguração da Olimpíada, né? O Terminal 3, que eles chamam enorme do aeroporto. E, na sequência, hoje em dia, já inauguraram um outro aeroporto maior ainda. Então, a China não para. Como o Marcelo falou aí, a China tem uma visão de futuro bem clara e um processo de planejamento estratégico que, infelizmente, nós não temos aqui. O Brasil não consegue ter uma sequência lógica aí de crescimento, né? Parece que a cada governo o Brasil vai para um lado.
Chega assim, chega 4 anos para esse lado, depois mais 4 anos para esse lado, e engata uma marcha ré, desce 2. Então, ele não consegue decolar como país. Não sei se vocês concordam com isso, mas esse é meu sentimento. Quando eu estava preparando para voltar, eu saí da gerência geral em 2014, 2013, eu olhava assim, pô, mas o que está acontecendo no Brasil? Eu tenho que me preparar para voltar para o Brasil. Eu já estou há 12 anos na China. E aí eu disse assim, bom, agora tem que começar a entender. Daí eu comecei a olhar aquele tal de antagonista. Eu conseguia pegar aquele negócio lá e entender, tentar entender o que está acontecendo em termos da parte política. Eu já estava com mais de 50 anos, eu nunca tinha prestado atenção na parte política. Eu disse, mas o que é isso, rapaz? O troço funciona assim? E comecei a cavar. Comecei a olhar a mídia diferenciada. Proibi olhar Globo lá em casa. Não vou olhar mais esses caras, porque não fecha, a equação não fecha ali. E não tem mais novela. Meus filhos, graças a Deus, foram criados fora. Tive a oportunidade de criar meus filhos fora do país. Aí eles não se infectaram com aquelas novelas, com aquela falta de pudor, muitas vezes, aí, que nos leva a tu perder algumas referências aí culturais. Isso tudo faz parte daquela estratégia ali que o Marcelo falou há pouco aí, de quebrar a família, de quebrar a sociedade, no sentido de dividir para alguém conquistar. Então, a gente tem que entender essa grande mão, esse grande sistema que está por trás disso tudo, querendo quebrar tudo aí agora, querendo quebrar a sociedade. Nos Estados Unidos está acontecendo, as drogas lá estão tomando conta, inventando algumas histórias do Oriente que não são exatamente iguais, que a gente vê na mídia aqui. Na realidade, eu posso dizer para vocês, o que eu vi lá na China é muito patriotismo, é muito nacionalismo. Os caras rezam pela bandeira. Os caras querem um país melhor porque sentiram a pobreza. Primeira vez que eu fui para a China, em 89, a pobreza era aparente. Tu chegava no aeroporto de Pequim, que era a capital, centro de poder, era uma sujeira, tudo bagunçado. Chinês na fila, não existia chinês na fila, não tinha ordenação nenhuma. Então, eles mudaram em 40 anos, assim, da noite para o dia. É impressionante o que aconteceu com a China. A gente vai ver alguns dados agora aí. Vamos passar? Onde é que eu aperto aqui? Está ao lado errado aqui. Então, destaques importantes da China. A reforma econômica 78 retirou da pobreza 500 milhões de pessoas. 2 Brasis e meio. Tirou da pobreza. Já ouviram falar de Shenzhen, perto de Hong Kong? Talvez alguém de vocês já tenha passeado por lá, né? Em 1970, quando o Brasil está comemorando a Copa do Mundo e dele carnaval, festa aqui. O chinesada ali morava uma vila de pescadores com 30 mil habitantes. 30 mil habitantes é uma Candelária? Mais ou menos, né? Hoje, em 2015, é uma mega cidade de 10 milhões de habitantes. Se tu for lá, é de babá, organizada. Não é tão limpa assim, mas organizada. Prédios de 50, 60, 80 andares. Rica. Qual é o carro que circula nas ruas lá da China? BMW, Mercedes. Uma vez, quando eu fui para a China a segunda vez, eu disse, eu vou comprar um carro. Qual é o carro que eu vou comprar? Eu queria comprar um carrinho barato lá de 3, 4 mil dólares. Não pode. Tem que comprar um carrinho melhor. Eu comprei um Mitsubishi lá, mas o carro é Mitsubishi normal. Não tem que ser automático, banco de couro, vidro elétrico, com isso, com aquilo, GPS. Os caras pensam muito maior. O chinês ele consegue enxergar a coisa de uma forma que a gente não enxerga. Eles pensam grande. Vocês sabiam que no século XVI, quando Cabral chegou no Brasil, e depois Duarte Coelho veio para cá para matar os índios, para tentar catequizar os índios, né? Os índios fugiram tudo para dentro da floresta, a China já dominava 25% do PIB mundial. 25% da riqueza produzida no mundo era chinesa. O Eduardo comentou que teve uns barquinhos aqui com 200, 300 chinesinhos, já tinham mapeado por aqui, já sabiam que existia isso aqui. Os portugueses depois lançaram o marco em 1500, aqueles marcos ao longo da costa para o Tratado de Tordesilhas valer. Estavam demarcando o Tratado de Tordesilhas. A população rural na China, nos anos 80, 78, quando começou a reforma econômica, a China era essencialmente rural. 85%, 89% rural. O PIB em 2023 vai ter um crescimento estimado de 5% a 7%, dependendo do que eles quiserem mostrar.
dependendo do que o governo quiser mostrar. O governo manda mesmo na China. Dizem que é uma ditadura lá, mas é uma ditadura pelo povo. O nível de poupança na China é 150 trilhões de yuan. Tem ideia do que é isso? 150 trilhões. Qual é a dívida americana que o Marcelo falou? 31 trilhões de dólares. Vamos fazer, quanto é que está hoje o renminbi, Eduardo? 6, 150 dividido por 6,8, por 7, quanto é que dá? 22 trilhões. Essa é o quê? É a poupança do povo chinês. Eles têm dinheiro sobrando, guardado no banco. Dá para entender a diferença com os Estados Unidos? Um estão no positivo lá, 222 trilhões de dólares. O outro está devendo. Quem é que está falido? Dá para entender alguma coisa que está acontecendo nessa geopolítica do mundo aí hoje em dia? Vou apertar aqui, né? Agronegócio na China, terras agricultáveis. Aí eu botei tem alguns pontos aí. Soja. Os chineses, por que os chineses não têm tanto interesse em produzir soja? A grande quantidade de terra para produzir aquilo ali, né? Não é tão simples produzir soja. E aqui o Brasil tem essa competência. Aqui em Cachoeira agora, Cachoeira tem área agricultável em soja, é 4 vezes a área do arroz. Virou 5 agora. Eu olhei o ano passado. Impressionante, né? Então, e o chinês lá não está produzindo soja, porque eles querem produzir milho e outras coisas a mais. Então, é impressionante, né? As oportunidades que a gente tem aqui. Então, soja continua sendo uma oportunidade, e produzir bebida de arroz aí, né? Fazer o Maltai aqui. 103 bilhões de dólares o valor da Maltai. Feijão, milho. Eu me lembro do milho lá. Nós fizemos uma fábrica nova na região de Tianzhu, ao norte de Pequim, uns 30, 40 quilômetros. E aí, os chineses eles tinham colheita de milho ali na redondeza. A fábrica foi construída numa ex-comuna. Quando nós fomos olhar a parte de infraestrutura para construir o terreno, né, fazer o terreno lá, é uma fábrica de 44 mil metros quadrados, não era pequena, 44 mil metros quadrados, para empregar 2.500 funcionários. Faturamento em 2000 na época da Olimpíada, 2008, 2009, ali, passou de 200 milhões de dólares. Uma fábrica com 2.000 funcionários. Com capacidade de expansão. E todo ano foi expansão, e a parte... Quanto mais a urbanização chinesa acontecia, mais gente vinha para a cidade, mais prédios eram construídos. E tudo isso de forma ordenada. Na China tem o tal de Rukou. Tu só pode ir para a cidade grande se tu tiver permissão do Estado, senão tu perde o teu benefício. Aquela comunidade que se move para dentro da região urbanizada, ela tem um subsídio, tem que ter autorização do governo. Tem esse controle lá. Tu pode ir, mas tu vai perder o leite para tuas crianças, tu vai perder algum benefício para a escola, então tem algum controle da mão governamental ali. Existe isso. Então, voltando ao assunto do milho ali, a fábrica foi construída em cima de uma fazenda, de uma comunidade que era habitada lá por 1.500 pessoas. Em volta era cheio de lavoura, de milho. E eles, à medida que asfaltavam as ruas lá, a colheita do milho secava, debulhavam o milho e secavam o milho no asfalto. E a gente fazendo a fábrica do lado ali. Eu passava com o carro assim, entrava na fábrica, os milhos secando ali em outubro. Impressionante. Eles ocupam, o que eu quero dizer com isso, eles ocupam todo o espaço. O cereal milho faz um diferencial enorme para a população. O cereal soja, a soja, oleaginosa soja, e tudo que está aqui tem tudo a ver com proteína, tem tudo a ver com alimentação. O governo tem um tremendo medo de alguma coisa que deixa o povo nervoso, deixa o povo com fome, porque já passaram por fome, né? Então, ali, trigo, 136 milhões de toneladas em 220. Os suínos, 55 milhões de toneladas de carne de porco. E assim vai. Então, dá para competir com a China?
Infelizmente não dá, mas dá para aprender com a China. Eu aprendi muito. Se nós quiser aprender e quiser aprender as coisas certas que eles têm para ensinar, eu acho que vale a pena. Brasil e China, o Brasil em 2010 superou a China em produção de frangos. Aqui em Cachoeira não se produz muito frango, né? Eu tive em Chapecó, no final dos anos 80. Meu cunhado se mudou para lá com a família dele, com a minha irmã. E em 1980, Chapecó tinha a população 40, 50 mil habitantes, né? Hoje Chapecó está com 220 mil. E a indústria de frango lá é muito, muito forte lá. Então, apostar nos frangos vale a pena, é isso que eu quero dizer. A China é o maior produtor agrícola do mundo, com 585 milhões de toneladas produzidas anualmente. Isso é pouco ou é muito? 90% disso vai para a barriga do chinesinho, fora o que eles importam de soja daqui. A soja que a maioria aqui produz, né, vai para nós e muita coisa vai para a China. E a China possui a maior fazenda do mundo, tal de Mudanjiang, em Heilongjiang. Isso aqui é na Manchúria, no norte, em direção a aquelas terras inférteis. As terras inférteis aproveitam para criar gado. E ali é laticínio, eles produzem laticínio. O leite da China, a maioria do leite é produzido naquela região ali. 9 milhões de hectares. É pouco ou é muito isso? Vamos para a Índia agora. Alguém conhece alguma coisa da Índia? Já teve na Índia, teve a oportunidade de visitar a Índia? Qual é a população da Índia agora em abril? A Índia passou a China. A quantidade de indiano na Índia é maior que a quantidade de chinês na China. 1,45 milhões, bilhões de pessoas. Isso é um baita do mercado. Só que a Índia tem um grande problema. Área. A área da Índia é um pouco maior que a Argentina. É isso, né? Depois a gente vai ver isso aí. O rebanho bovino está estimado em 303 milhões de cabeças. É enorme o rebanho. Por que os indianos não matam esses bichos? Tu passeia na rua de Délia, assim, tu vê aquelas vacas no meio da rua lá, fazendo cocô, rapaz. Os caras empilhando os cocô depois de seco lá para queimar por causa dos mosquitos no verão. É incrível. Mas eu tive a oportunidade de ir lá 2 vezes. A pobreza ainda é muito aparente na Índia. Vocês vão ver numa tabela, na última tabela aí que a gente vai ver, quantas anda a renda per capita em dólar dos indianos. E vocês vão olhar a renda per capita dos coreanos e vão olhar a renda per capita dos chineses na década de 80. E onde é que eles andam hoje? Carne de frango e carneiro são as proteínas mais consumidas. Toda a população, todo governo que se presta tem que manter estabilidade social, né? Como é que tu mantém a estabilidade social? Como é que a gente mantém a estabilidade social de um povo? Boia. Terminou a boia, terminou, né? E tem que ter uma religião também, né? Nós, como ser humano, tem que acreditar em alguma coisa, certo? A gente tem que acreditar em alguma coisa. Eu acredito no Brasil, por isso que eu estou morando aqui. Dá para fazer melhor? Dá para fazer melhor. Esqueci uma coisita da Índia aqui. Ó. Tem aqui? Aqui? Isso aqui não é tão relevante. Destaque na produção industrial de tecnologia de ponta, eletroeletrônicos, agroindústria, software, biotecnologia. A China, como o Marcelo mostrou ali, a China está bombando. Tem uma avaliação de patentes. Você sabe o que é patente, né? Proteção da propriedade intelectual. A China hoje lidera o registro de patentes no mundo. Então, o Marcelo mostrou ali o quanto que a China está avantajando. Acho que a China já está amarelo naquele negócio ali. Mas quem passou ali também é a Coreia. A Coreia está muito bem na foto. Então, o Brasil está tentando se arrastar lá, mas a nossa tecnologia vai, não vai. Por quê? Porque não tem uma política de longo prazo em relação a isso. Parece que não querem tirar o freio do Brasil, né? Cada vez põe mais os macaquinhos no ombro do Brasil, o Brasil não consegue andar, não consegue decolar como país. Então, aqui a carne de frango, eletroeletrônicos, agroindustrial, software e biotecnologia, a Índia está bombando, tá? E está aparecendo muita coisa nova aí, que vai ser de marca indiana, vocês vão ver logo isso.
As exportações mundiais de arroz beneficiado chega àquelas 53 milhões de toneladas. O consumo ali está bem parecido com a produção da China. Vocês viram lá a produção de grãos da China, né? 535 e aqui 519. Índia e China competem. Compete também para alimentar aquele 1,4 bilhões ali, para manter a estabilidade social. Senão, barriga vazia, né? Vai dar revolução com certeza. Vamos entrar na Rússia agora, que é o que eu estou tentando me especializar um pouco mais na Rússia. Ali é o maior produtor, é um dos maiores produtores mundiais de grãos. Principalmente trigo, centeio, aveia e cevada. As terras da Ucrânia, lá, por que todo mundo quer aquelas terras lá? O que tu plantar lá dá, não precisa de adubo. É um humus ali, é uma terra escura, uma terra preta ali, que tu botou assim, 2 colheitas no ano. Então sai trigo, sai centeio. Todo o pãozinho da Europa é produzido com a farinha proveniente da Rússia e da Ucrânia. Então, historicamente, Napoleão tentou chegar na Rússia, em 1812, né? Tentou chegar em Moscou e chegou, né? Sabe o que aconteceu com o exército de Napoleão? Alguém já viu essa história? 650 mil soldados, mercenário, francês, tudo que queria invadir a Rússia para tomar Moscou. Então, eles tomaram Moscou, né? Sabe quantos voltaram? Você tem ideia quantos soldados da turma do Napoleão voltou? Menos de 50 mil. 600 mil ficaram no chão. Logo depois, um tal de Adolfo, logo depois em 41, 42, o tal de Adolfo botou 3 milhões de tropas na fronteira e foi invadindo, né? Tentou chegar lá, não conseguiu. Morreu mais de 1 milhão ali. Quantos morreram em Stalingrado? 2 milhões, Stalingrado. Alguém conhece a história da guerra, hein? Segunda Guerra? 2 milhões só em Stalingrado. Do exército russo morreu quase 12 milhões de soldados. 12 milhões. E agora tem essa tal de guerra na Ucrânia aí, né? Quem é que será que fez essa guerra na Ucrânia? Bom, a fronteira junto a Donbás, enquanto as terras férteis, é produzida uma alta produtividade de cereais, óleo e girassol. A pecuária, carne de frango, a Rússia está bombando agora para ser autossuficiente em proteínas, né? Mas ainda importa soja, ainda importa muita proteína, mas carne de frango, carne de gado, e já estão conseguindo chegar lá. Olha a produção de trigo da turma lá, 100 milhões de toneladas numa safra recorde de grãos de 153 milhões de toneladas. Ainda é bem menos que a China, mas é um dos grandes produtores de cereais, principalmente, né? Vocês sabiam que a Rússia tem 3 premiações com o Prêmio Nobel da Paz? Prêmio Nobel da Paz. Quem é que ganhou o Prêmio Nobel da Paz? O Obama ganhou. Né? Sabia que o presidente Barack Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Mas ele fez tanta guerra, esse louco, e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Sabiam disso? Os russos têm 20 no total aqui. Quantos os brasileiros têm? Quantos nós temos? 0. Por quê? Não deixam nós chegar lá? É o 9 dedos, né? Esse é um candidato. Esse tem que ganhar o Prêmio Nobel da Paz também, né? Olha o que ele está fazendo. Bom, vamos lá. Vocês entenderam aqui, eu cito isso aqui para tu ver como a Rússia e a China têm muita coisa para nos ensinar. Nós temos que aprender as coisas boas que eles podem trazer. E eles têm muita tecnologia. A estação orbital que tem lá em cima, quem é que fez? Os russos. Sabiam que a estação orbital lá é russa? Vamos lá. Vamos fechando aqui agora, para ninguém mais dormir aí. Um comparativo aqui, ó. Rússia, a área é o maior país territorial, né? O PIB deles está aqui. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. Em 1980, ainda era a tal de União Soviética, né? Em 2020, 1,8. 2021, na realidade, esse dado aqui. É 1,8 trilhões de dólares.
A renda per capita na Rússia, hoje, em torno de 12.500, 20 e 21. Baixou um pouquinho com essa guerra agora, baixou um pouquinho isso aqui. 12.591 dólares. O IDH na Rússia, eu fiquei questionando esse IDH aqui. É Índice de Desenvolvimento Humano. Você sabe o que é isso, né? A maioria sabe, né? 0,82. Alto pra cacete, bicho. Por que é alto? Eu falei ali há pouco ali que eles têm 20 prêmios Nobel, não é só prêmio Nobel da Paz, eles têm vários prêmios Nobel de literatura ali também. Urbanização, 75%, expectativa de vida 72 anos. Morre bastante gente na guerra lá, eu acho, por causa disso. China tem 1 milhão de quilômetros quadrados a mais que o Brasil. Uma população, em 1980, quando começou a reforma econômica chinesa, era de 381 milhões. Aí começaram a produzir chinesinho. Aí chegou lá numa hora lá, política do filho único. Então passou lá quase uma geração inteira de política do filho único. Realmente só podia ter um filho, senão perdia todas as vantagens, tinha que pagar um pedágio pelo segundo filho. É claro que a parte rural não sofreu tanto. Eles tinham algumas minorias das etnias, das 82 etnias que tem na China, eles podiam produzir mais 2, 3 filhos, para ajudar na comunidade, né? Então, aqui, o que é importante aqui, a renda per capita na China, em 1980, era de 195 dólares. Tem ideia do que é isso? Por ano. Os caras viviam com quantos dólares? Viviam com 15 dólares por mês. Comiam o quê? Se for lá, quem viveu na China há muito tempo, tu sabe que eles têm até a cobra, lagarto, tudo foi para a panela. Foi tudo para a panela. Não sobrou nada. Então, agora que as aves e tudo mais estão se recuperando. Era animal silvestre, era tudo que é animal. Cachorro, aquele cachorrinho preto que entrou aqui há pouco, se ele entrasse numa reunião lá na China em 1980, ele não saía vivo. Em Pequim tinha um mercado público lá, que a gente chamava o Mercado das Cobras. Eu não sabia o que é esse negócio da Mercado das Cobras. Vou lá ver o que é. Isso em 1990, fui lá dar uma olhada no tal do Mercado das Cobras. Então, a parte de cima tinha aquelas bugigangas todas, né? Cereais, inclusive. Embaixo tinha um açougue. Daí eu fui entender o que era o Mercado das Cobras. Tu chegava, descia assim, te oferecia as cobrinhas assim, ó, balançando. Eu quero essa aqui. Aí cortava, levava para casa. Comiam de tudo. Não só cobrinha, cachorro dele secado lá, pendurado lá, como se fosse um quarto de vaca, assim. Incrível. Vocês têm ideia o que é isso aqui? A renda per capita da China hoje é quanto? Qual é o número que está aqui? 12.556 dólares por ano. Dá 1.000 dólares por mês. Qual é a renda per capita do nosso querido Brasil? Hoje? 7, 8 mil. Agora o dólar baixou um pouquinho, né? Isso aqui deve aumentar um pouquinho, deve para uns 8, talvez 9. Então, é por acaso que a China saiu disso aqui e foi para isso aqui? Olha o que o Eduardo falou ali sobre China ali. Esses caras trabalharam. O Maltai, aquela bebida lá, em 1980, não valia nada. Em 1990 não valia nada. Aí, o que eles fizeram? Trabalharam forte no marketing e na refino do produto. Tu não vê japonês, não vê nenhuma empresa produzindo saquê, com a matéria-prima é quase igual. O saquê, tu não vê uma marca de saquê com esse valor, né? Por quê? Os chineses são bobo? Nem um pouquinho, né? Chinesada. Nós estamos com medo de ser engolido pelos chineses? Não precisa ter medo. Nós temos que ser inteligentes para fazer parceria com eles e alavancar o Brasil. Simples. Olha a Argentina aqui, que maravilha de país. Ó. A renda per capita na Argentina hoje está 10 mil dólares. Em 2011, era 17 mil dólares. A Argentina perdeu aqui coisa de 40% da renda per capita caiu. Hoje está menos. O dólar hoje está beirando os 500, né? O dólar na paralela.
Agora vamos para outro exemplo aqui de inspiração. Aqui. Olha o tamanho da Coreia. A área da Coreia é 1/3 da do Rio Grande do Sul. A área da Coreia, em quilômetros quadrados, é 1/3 da do Rio Grande do Sul. Olha a renda per capita desses loucos aqui. Ó. Esse aqui está errado, tá? Se o URS aqui, esqueçam isso aqui. Aqui é dólar, tá? O R não é para estar aqui. Olha o IDH na Coreia, 0,92. Um país que é 1/3 da área da Santa Catarina. Acho que é um pouco menor que Santa Catarina ainda. Essa tabela aqui diz muito, né? Olha o IDH da Coreia aqui, ó. 83, a expectativa de vida 83 anos, IDH 80. Os coreanos... A IDH 0,90, desculpe. A urbanização 80%. 0,92 IDH. É o maior IDH de todos aqui. Ó. É país desenvolvido a Coreia ou não? Podemos dizer que é um país bem desenvolvido, né? Dá para entender isso? Esses indicadores aqui, assim que eu coloquei isso aqui só para efeito nós ter uma ideia de comparativo. O Brasil está se amarrando, nós estamos patinando, não conseguimos levantar voo. Olha a área nossa aqui, olha o que nós temos de comida aqui, não falta comida. Olha a população nossa aqui, 212, o PIB do Brasil aqui. Esse ano de 2022, você sabe quanto é que fechou o PIB do Brasil no ano passado? 2 tri. 2 tri. O PIB? Onde é que está aqui? PIB da Argentina? Não, aqui está errado. Isso aqui está errado. Ainda bem que vocês estão acordados aí, eu que estou dormindo aqui. Isso aqui é um ponto errado. O PIB da Argentina aqui é ponto 4, alguma coisa assim. Tem um erro aqui, esse 7 não está aqui. Ó. Acho que deve ser ponto 4. $500 bilhão. Tá? Não, o PIB da Argentina é esse aqui, ó, hoje. E eu me confundi aqui, a hora que fiz a tabela, eu me confundi, tem erro aqui, tá? Tem alguma coisa errada aqui com da Argentina. Aqui. Tá trocado aqui, mas só para você ter uma ideia, o PIB da Argentina, esse aqui é o PIB da Argentina hoje, esse é o atual. Que deve ser menor que isso agora, como o Dico falou, isso aqui é 2021, 2022. Agora deve estar uma faixa de 0,38, 0,40. Eles estão perdendo em dólar, né? Isso aqui calcula em dólar e vai... Então, mas o IDH argentino ainda continua alto, né? Temos algumas coisinhas para se inspirar lá que vale a pena, mas aí é mais a Argentina do passado, não exatamente a Argentina atual que está patinando lá, né? Eu não botei Estados Unidos aqui, que o Marcelo falou, mas o PIB dos Estados Unidos é em torno de 27 trilhões? 27 trilhões. Acho que a China está... Se for fazendo PPP, paridade de compra, paridade de poder de compra, o PIB em PPP, a China já passou os Estados Unidos e está indo embora. Tu tem ideia quanto é que é? 23 trilhões de dólares é o PIB americano. E o PIB da China aqui, 17, né? 18. Em PPP já passou, só que ninguém quer mostrar. Assim, tu indo para a China, entendendo aquela cidade, for para Chongqing. Chongqing é uma cidade de 35, quase 40 milhões de habitantes. Não era nada. Quando começou a reforma econômica, não era nada. E fica lá no meião da China. Quando eu saí da gerência geral dessa empresa, que eu trabalhei em Pequim, me botaram numa missão lá para transformar tirar aquela fábrica de Beijing e botar para Hefei, que era uma cidade pequena, mas que estava listada na segunda onda de desenvolvimento chinês, que é interiorizar as fábricas, para formar um grande hub a gente fala home appliance, da linha branca. Aí a Whirlpool, uma empresa americana, investiu naquele ano, 2015, 580 milhões de dólares para fazer uma fábrica em Hefei. 580 milhões de dólares para fazer uma fábrica em Hefei. É muito dinheiro, né?
E os caras fizeram uma fábrica assim, fora de série. Eu tive lá, eu participei lá no board dessa empresa por 3 anos. Em 2018 eu voltei para o Brasil. Está lá, está bombando, mas só que é americana e ela tem ações na Bolsa de Xangai. E, por ser americano, os chineses não vão tão rápido nela porque preferem as empresas chinesas. Qual é a produção de veículos na China? Não botei aqui, né? Vocês já ouviram falar da tal de BYD? BYD? Produz carro elétrico. Eles fizeram uma associação com a Mercedes nos inícios dos anos 2000. E hoje estão vendendo carro. Tem concessionária em Porto Alegre, a BYD. Tem outra que chegou agora, a Great Wall. Ouviram falar da Great Wall? Compraram a fábrica da Ford lá em Recife. Né? Foi isso? Foi Recife, né? Salvador? Camaçari? Camaçari. Essa BYD não era nada. Hoje estão dominando. Aí. Os carros deles são muito bons mesmo. Cheio de tecnologia, híbrido e vai. Vamos? Falei demais, né? Aqui eu acho que dá para nós olhar aqui, Índia está chegando, a China já chegou e já passou, Rússia é um baita de um potencial também. Então, nós temos que nos inspirar em quem vale a pena, né? Obrigado aí.